Domo Domo, meu querido e minha querida Kohai, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo sobre mais um anime da temporada de verão. E dessa vez é um anime que eu diria que ele é bom, tipo, foi uma estreia interessante, só que foi uma estreia problemática e confusa ao mesmo tempo. Porque, tipo, para quem conhece o material original, foi uma estreia incrível, porque, tipo, eles colocaram o capítulo 5, que era um dos melhores momentos da primeira fase do protagonista, tipo, ele tendo cabelo branco, ele devorando o monstro que quase devorou ele, foi épico, tipo, pra um Isekai começar assim é bem raro, então foi muito bom. Só que foi confuso ao mesmo tempo por conta que você tem que ter visto vários Isekais para você entender o que aconteceu nesse anime, porque senão você não vai dizer que esse anime é um Isekai, por conta que você nota que é um Isekai por conta da abertura, que mostra tipo o protagonista sendo invocado para o outro mundo, você entende pela frase final dele falando que ele quer retornar ao antigo lar dele, e você tipo entende meio que baseado-se nisso e na sinopse do que se trata a obra, porque senão você ainda ficaria confuso se você não viu tantos isekais. Mas para todo caso, o anime que eu vou falar, ele promete ser interessante. O estúdio responsável é White Fox, então a qualidade da animação é boa, a trilha sonora foi boa, as cenas de ação envolvendo o protagonista nesse episódio foram muito bem feitas, eu diria, não tem muito o que reclamar. Para todo caso, o nome do anime se chama Arifureta de Shokugyo Sekai Saikyo. Isso mesmo, mais um daqueles animes com título longo de Sekai. Mas ele é bem interessante e bom pelo fato do que ele rushou, cortou e colocou a melhor parte do protagonista, pelo menos nessa primeira fase, no primeiro episódio. E Sekai, você normalmente vê o clichêzão, protagonista é invocado, ele e os companheiros, é explicado que ele tem que salvar o mundo para voltar para o lar dele. Já nesse não, esse colocou o protagonista já no mundo lá, colocou ele numa masmorra, numa dungeon, ele quase sendo morto, e depois mostrou ele que mudando psicologicamente, ficando poderoso, apelão e devorando o monstro e ganhando mais poderes. Tipo, foi bem um pouco de gore, não como o mangá, mas foi muito bom. Eu diria que para um Isekai foi bem diferentão e foi uma boa estreia. Mas como eu disse, você tem que conhecer muito Isekai e você tem que ter lido o mangá ou a novel para entender como foi esse primeiro episódio. No caso, eu vou falar o que eu achei desse primeiro episódio, como é que ele foi e ainda coloco umas informações do mangá, como é que aconteceu tudo isso. Então, para você que ficou meio confuso, para você que quer saber mais dos personagens que estavam acompanhando, que traíram o protagonista, eu já vou falar do começo do mangá e daí eu também falo do episódio como ele foi. Então vamos falar de Arifureta Shokugyo de Sekai Saikyo, mais conhecido como o anime do protagonista que devora animais e se torna mais forte. Porque se tem cabelo branco, você pode saber que ele é poderoso, não é mesmo? Então, o começo ali do mangá é aquele clichêzão que você nota pela abertura. Acontece que uma turma inteira foi levada para um Isekai e eles têm a obrigação de salvar aquele mundo porque eles foram os heróis invocados, ou melhor, os salvadores. E acontece que se eles não salvarem, eles não vão poder voltar para a Terra, para o mundo deles. Então vemos que dentre essa sala inteira conhecemos o protagonista Hajime Nagumo-kun. Esse jovem, nosso querido otaku de 17 anos, ele tem, digamos que, uma relação bem problemática com a turma dele, por conta que a idol, digamos que da classe deles, só dá bola pra ele, ou melhor, dá uma atenção especial pra ele, e isso provoca o ódio da turma, e por isso que ninguém suporta ele, porque ele é um otaku, sendo que a mãe dele é uma mangaka, e o pai dele é um empresário de jogos, ou é dono de uma empresa de games, então ele já é um otaku desde criança. Então acontece que vemos que essa garota é a única que dá atenção, que diz oi, que ele conversa, e por isso causa uma discórdia e a turma inteira odeia ele. Então daí vemos que vai mostrando a conversa que ele tem com a garota e chega a todos os colegas, e daí eles são teletransportados para esse Isekai e daí mostra aquele clichêzão tudo do que acontece. E daí agora já podemos falar do episódio, que agora já dá pra entender numa boa. Acontece que a classe do protagonista, porque todos os companheiros dele tiveram, digamos que uma classe, tipo, alguns são da classe herói, alguns são tipo fazendeira, algo do tipo, e ele entrou para a classe artesão. Eu acho que seria a tradução mais correta, ou foi a tradução que eu procurei achar, porque ela não tem meio que uma tradução literal, tipo, a palavra em si, porque diz Sarnegist, alguma coisa do tipo, me desculpe a pronúncia errada, mas se fosse traduzir, seria considerado artesão ou algo do tipo. O que quer dizer que é uma classe que não é ofensiva e nem defensivamente, é uma classe que não é para combate. Então, tendo só essa habilidade de transmutar objetos ou coisas, acontece que ele não é muito bom para combate, pelo menos é isso que aparenta ser, embora ele saiba utilizar a habilidade dele para sobreviver. Só que vemos que diferente dos companheiros que têm uma habilidade como classe herói, sacerdotisa, ele não consegue ser tão bem em dungeons, masmorras,
masmorras, ele não consegue enfrentar talvez monstros tão rápido como os seus companheiros conseguem. Então vemos que se ele utilizar armas, espadas, não vai adiantar porque o level dele ainda é muito baixo e ele não tem muita experiência também. Então pode ser que ele morra numa guerra, digamos que numa missão. Então daí vemos que por isso a relação que ele já tinha já era problemática com os companheiros, e ainda mais nesse Isekai os companheiros ainda fazem piada, digamos que zoam a classe que ele é. Então já vemos que ele tem uma relação bem difícil. E daí chegamos no que dá pra entender agora do primeiro episódio. Então vamos falar agora do episódio mais aprofundo, mais dizendo como é que ele foi traído e como é que ele se perdeu e como é que ele teve cabelo branco. Então vamos falar do que aconteceu na missão que ele foi junto com seus companheiros. Acontece que eles foram mandados para uma missão de treino já para eles terem experiência. E acontece que a garota que, digamos, tem um crush nele, que é a Idol lá, que é a única garota da sala dele que ele conversa, ela diz que ela teve um sonho meio problemático em uma noite dessas e ela recomenda que ele não vá, porque ela meio que tá pressentindo algo ruim que vai acontecer em torno dele. E ele fala que só foi um sonho, e como daí ele fala no episódio, se for preciso, ela protegerá ele. E o que acontece é que ela concorda, ela vai proteger ele. Então, eles estão nessa expedição e acontece que está tendo vários ataques de uma criatura enorme surge. Eu não lembro bem a classe que a criatura é. E vemos que há várias pessoas que estão, digamos, como capitães, que estão falando, recuem, vão para lá, ataquem. Então vemos que o protagonista é o que melhor pode fazer, digamos que uma distância para a criatura não chegue tão perto, por conta da habilidade de transmutar. Então ele fala lá para um capitão, acho que Mero, levar, digamos que a garota lá que tem um crush nele, que tinha caído, enquanto ele ganhava tempo. E daí esse mesmo capitão fala que para ele ganhar tempo, sobreviver, que eles vão salvar ele. Então já estando a metros de distância e o protagonista agora podendo fugir, eles começam a fazer ataques a longas distâncias, ou seja, ataques de fogo, de qualquer tipo de magia. E um desses ataques foi propositalmente em torno do protagonista. Lembrando que há várias pessoas que já não se dão bem, que talvez queriam matar, mas o próprio protagonista fala que não há nenhuma pessoa que ele saiba que queira matar ele. Só que ele lembrou de um sorriso de uma pessoa que quis acertar ele. Então acontece que acertando ele e acertando que, digamos, aquela, como posso dizer, era bem que uma escada ou uma ponte, acontece que ele vai para baixo das dungeons, das masmorras, para os níveis mais profundos, junto com as criaturas. E digamos que assim é considerado que talvez ele estaria morto, e digamos que foi considerado uma traição dos seus companheiros. Que se ele estava numa expedição junto, ele estava ajudando a ganhar tempo, porque um dos companheiros queria acertar ele para matá-lo. Então ele foi traído por seus companheiros, e assim gera uma cena bem, como eu posso dizer, psicológica em torno dele, que ele até culpa essa garota. Mas sobre isso eu falo daqui a pouco. O que acontece é que daí ele vai para os níveis mais profundos, e é sobre isso que vamos falar agora. Então acontece que o protagonista, ele só ficou inconsciente por alguns segundos, minutos, ele já recobra a consciência, ele acorda, levanta, vê que tá bem, e ele tenta achar uma saída para voltar, digamos, para os seus companheiros, ou algo do tipo. E vemos que ele encontra um coelho, e ele falou, ah, esse coelhinho, tipo, não vai fazer mal nenhum, porque nem era pra ele estar nos níveis mais profundos. E daí ele vê que o coelho é demoníaco e quase comeu ele. O que acontece é que o coelho não comeu ele, porque apareceu uma criatura pior que o coelho, e essa criatura acabou devorando o braço do protagonista junto do coelho. Então vemos que o protagonista fugindo, desesperado, meio que achando que já iria morrer, ele acaba numa superfície onde ele encontra uma pedra com uma quantidade imensa de mana, como é considerado, como foi chamada de água benta, que pode curar toda e qualquer maldição e pode, digamos que, curar todos os ferimentos. Então acontece que estando lá, digamos que ele consegue ficar um pouco consciente, ele recupera os ferimentos, só que o braço dele ainda continua doendo, por conta que ele perdeu um dos braços, por conta daquele monstro que devorou. Vemos que o protagonista aí começa a entrar em uma discussão psicológica, ao mesmo tempo que ele fala que quer morrer, ao mesmo tempo ele fala que não quer morrer. Então ele fala, Shinitai, Shinitai, não quero, Shinai, Shinai. Então ao mesmo tempo a gente vai vendo que ele fala que não quer morrer, e ele quer morrer. Isso me lembrou muito o Kaneki de Tokyo Ghoul, me diz aí se você lembrou dele ou não, porque esse anime me lembra muito um clima de Overlord, Tate no Yusha e Tokyo Ghoul, sério, me lembra muito um remix desses três. Então acontece que a gente vê que daí o protagonista tá em um clima psicológico, e daí ele começa a falar que ele foi traído pelos companheiros, ele foi traído pela garota que sorriu e prometeu proteger ele. Então digamos que um tom de raiva, tipo querendo desistir desses companheiros, desistir da humanidade, ele só vai voltar para o mundo dele sozinho. Então nesse momento a gente viu que surge um tom meio que negativo, vingativo, um tom de um protagonista meio badass, com uma vibe meio malvada, que não quer mais saber de companheiros, pelo menos é isso que aparenta ser.
Então vemos que acontece que ele tá louco de fome, ele começa a ficar nisso tão louco e ele faz armadilhas e assim ele consegue comida. E o que seria essa comida? Animais dessa dungeon. E qual seria o animal? Isso mesmo, um lobo. E acontece que comendo esse lobo, ele começa a ganhar poderes desse lobo. Ele ganha as técnicas que o animal possuía. Ou seja, ele ganha, digamos que um raio, entre várias outras. Só que acontece que ele começa a notar que as habilidades dele estão subindo. E por mais que o gosto da comida seja horrível, ele toma água na hora. Por conta que se tinha alguma maldição, como foi mostrado, que estava indo nas células dele, a água benta já iria curar. Então vemos que aumentando os status dele, o nível, a gente vê a forma como ele já vai crescendo. Ele vai atacando várias presas, vai devorando e vai crescendo as habilidades. Ou seja, ele adquire muitas outras skills além de transmutação. Ele adquire habilidades de pulo rápido, entre autodinâmica, alguma coisa assim, que eu não lembro agora todas as habilidades, mas ele consegue diferenciar os tipos de rocha, quais são melhores, quais não são, isso mesmo. E daí acontece que ele devorou vários daqueles coelhos que iriam devorar ele momentos atrás, e assim digamos que ele começa a virar apelão, porque em um momento o cabelo dele muda para branco após ele ter devorado aquele primeiro lobo. Então vemos que agora mais forte ele vai para a vingança dele, ele vai enfrentar aquele monstro que devorou o braço dele. Só que agora ele vai muito mais experiente porque ele tem vários tipos de habilidades e ele criou armas com as habilidades que ele criou pistolas, ele criou balas. Ou seja, graças àquele tipo de pedra e habilidade que ele distinguiu o tipo de pedra, qual era melhor para criar pólvora ou algo do tipo, ele conseguiu fazer esse tipo de arma. Então foi bem legal isso, porque a gente viu que foi bem necessário na luta contra aquele urso ou algo do tipo. Então vemos que enfrentando um urso ou algo do tipo, que eu não sei como é que dá pra chamar aquele animal da dungeon, a gente viu que ele derrotou com uma certa dificuldade, mas foi bem fácil, diferente, tipo no começo, quando ele só fugia. Ele usou as várias habilidades, tipo o relâmpago, campo de relâmpago, usou as habilidades do coelho, que era aquele salto no ar, usou o pulo rápido. E assim ele conseguiu usar a arma dele, ele cortou o braço e assim devorou o braço já do animal. Ele usou aquele choque, tipo que eu chamaria choque do trovão roxo, e acabou acabando com o urso. E assim ele mata o urso e foi mostrado, né, que ele iria devorar. E acaba na fala dele falando que ele vai voltar para o mundo dele e ficar no caminho dele ele matará, porque ele não quer saber de algo no meio do caminho dele e do mundo dele de volta. Então foi bem bacana isso, porque a gente viu um protagonista bem diferente. Eu espero que não mude tanto a vibe desse, porque a gente sabe que protagonista de Isekai ou quer viver no Isekai, ou que esse protagonista continue com essa vibe louca dele. Só que eu quero que ele conheça companheiros, que nem foi com o Naofumi, que ele veja que não é todo companheiro que vai trair ele, que ele pode encontrar pessoas boas. A gente viu que ele vai ter um grupo, ele vai ter meio que alguém que vai ajudar, vai ser o suporte dele, mas eu espero que ele continue com o ar meio que querendo acabar com aqueles antigos companheiros dele, só que ele valorize quem ele tem agora. Eu não sei se eu vou torcer para que ele volte porque ele morava antes, que era a Terra. Isso eu realmente não sei, porque a gente sabe como é Isekai, né? E a gente gosta de ver Isekai, então a gente nunca quer que o protagonista volte. Mas eu sei que eu quero curtir bem a história, quero ver como é que vai ser ele nessas dungeons, e quero ver se ele vai conseguir sair da dungeon e ver como é que tá aquele Isekai. Porque eu acho que isso vai ser a parte um pouquinho mais longa da obra, mas eu espero que seja mostrado nessa primeira temporada. Em todo caso, meu querido e minha querida Kohai, era isso que eu queria falar sobre o primeiro episódio de Arifureta, tá? Porque é um nome bem longo, então a gente só chama ele pelo primeiro nome mesmo. Gostei bastante, acho que o protagonista ter mudado a personalidade dele era algo que já era esperado, mas ser meio que um trauma psicológico e ter mudado muito foi bem bacana. Acho que foi bem interessante ver essa mudança radical dele, isso foi necessário para o próprio protagonista, para que ele conseguisse sobreviver, digamos que nessa dungeon. A gente viu que ele usou uma única habilidade, e com essa habilidade e a inteligência dele, ele adquiriu várias outras, porque ele devorou vários animais. Então gostei bastante. Para todo caso, para o próximo episódio, se a sua pergunta é Haru, o que podemos esperar? Eu acredito que a gente vai ver quem apareceu no final do episódio, a Yue, que eu acho que é assim que se pronuncia, a nossa querida, talvez waifu, ou a talvez Loli do anime. Para todo caso, é a nova integrante e companheira dele, e é isso que dá pra falar até o momento. Mas eu quero ver ela, vai ser bem legal ver a relação desses dois. Então, provavelmente, no próximo episódio, a gente vai ver ele enfrentando mais criaturas e essa relação que ele vai ter com essa companheira dele. Para todo caso, assistindo o próximo episódio, a gente conversa. Muito obrigado por ter visto o vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo de Arifureta. A gente se vê no próximo vídeo. Mata, né?